Olá pessoal, aqui é o Vinícius do canal Um Breve Relato do Evangelho. Muito obrigado por você estar assistindo essas leituras bíblicas e ouvindo junto comigo. Ontem nós paramos no capítulo 8. Hoje nós vamos continuar aqui a leitura. Nós terminamos ontem o capítulo 8 e hoje nós vamos começar o capítulo 9 com o título Quinta Praga, Peste nos Animais. Vamos fazer a leitura. Capítulo 9. O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas. E o Senhor fará distinção entre rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza de um forno, e que Moisés atire essa cinza para o ar adiante de Faraó. Ela se transformará em pó fino sobre a terra do Egito, e em tumores que se arrebentem em úlceras nas pessoas e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar, e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir para que me adore, pois desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais e sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Pois eu já poderia ter estendido a mão para ferir você e o seu povo com peste, e você teria sido cortado da terra. Mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você ainda vai se levantar contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair uma forte chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mande recolher o seu gado, tudo que você tem no campo. Todas as pessoas e os animais que estiverem no campo e não forem levados para casa, morrerão ao cair sobre eles a chuva de pedras. Aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda planta no campo e na terra. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu os deixarei ir,
e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: Quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas, quanto a você e a seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés disse na presença de Faraó e da cidade, e estendeu a mão ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Vá falar com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Os gafanhotos encherão as suas casas, as casas de todos os oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia que estabeleceram na terra até o dia de hoje. Moisés virou e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: Até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Vão e adorem o Senhor, o seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: Iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó disse: Que o Senhor esteja de fato com vocês, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E os expulsaram da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos, e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito, e puseram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: Pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês. Agora peço que me perdoem o pecado, ainda esta vez, e que orem ao Senhor seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas
trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então o faraó chamou Moisés e lhes disse: Vão e adorem o Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Moisés respondeu: Então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso nossos rebanhos irão conosco. Nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: Saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia em que você tornar a ver meu rosto, será morto. Moisés respondeu: Como queira, nunca mais tornarei a ver o seu rosto. O Senhor disse a Moisés: Trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor na parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: Assim diz o Senhor: Perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava, que moe a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou: Então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Saiam daqui, você e todo o seu povo que segue. E depois disto sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Capítulo 12. A instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês serei para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem em toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais,
e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para identificar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir até a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Moisés chamou todos os anciões de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para a família de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos no ísopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta de sua casa até pela manhã, porque quando o Senhor passar para matar os egípcios, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro, que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, você e os filhos de Israel. Vão e adorem no Senhor, como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou sua massa de pão antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Assim os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento de massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que,
Ao final dos 430 anos, neste mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. E assim a gente terminou o capítulo 12. A partir de amanhã nós continuaremos do capítulo 13 em diante. Muito obrigado por assistir e me ouvir até aqui. Que Deus abençoe você. Tamo junto. Obrigado.